semana, os pastores prepararam um momento de lava-pés para eles. Eles trabalharam um pouquinho sobre a humildade. Mas na quinta-feira foi um dia muito emocionante, onde os professores puderam homenageá-los como estudantes, contando um pouquinho da história deles e falando a linguagem do presente, deixando um mimo com eles. E hoje eles puderam vir de chinelos para a escola. E nós também estamos agora aqui de chinelos, eu não sei muito porquê. Bem, uma das linguagens do amor são os atos de serviço. Aquele desprendimento de você olhar para o outro, se preocupar com as necessidades das outras pessoas, porque isso é uma forma de você distribuir amor, mas é uma forma também de você se sentir bem, fazendo bem pelas outras pessoas. E quando os alunos essa semana participaram da cerimônia da humildade, como foi mostrado ali, e foram convidados a vir de chinelo, talvez tenha sido só uma atividade proposta pela escola. Você teria a opção de vir de chinelo, de meia, com seu tênis. Mas quando nós propusemos isso, foi para que a gente pensasse que existem pessoas que essa é a sua única opção. Vocês vieram para a escola de chinelo por escolha, porque vocês quiseram participar de um projeto da escola. Para algumas pessoas, essa não é uma escolha, é a única opção. Porque elas sentem o frio do chão, elas sentem as pedras do caminho e elas passam por inúmeras necessidades, inclusive essa de não ter o que calçar. Então, a partir de hoje, a gente queria lançar um desafio para todos os alunos do campus, não só para os alunos da escola básica, mas para todos os alunos e funcionários do campus aqui. Os nossos alunos do ensino médio, do Fundamental 2, amanhã à noite, eles estarão participando das Olimpíadas 2022, edição 2022. E vocês estão recebendo nesse momento o desafio Diamante, que vale medalha de honra para a equipe que conseguir cumprir esse desafio. E o desafio é o seguinte: vocês foram desafiados hoje a virem de chinelos, mas a gente quer que vocês abram mão dos seus chinelos, como nós vamos fazer agora. E todos vocês no campus estão sendo convidados a fazer a doação de 1, 2 ou quantos pares de chinelos você quiser. Pode ser o seu chinelo de uso pessoal, sabe aquele que você comprou com carinho, ou aquele que você ganhou, que tem o desenho que você gosta, ou aquele que dá muito conforto para os seus pés. Você está sendo desafiado a doar o seu chinelo ou comprar um. Chinelo é uma coisa muito barata. Muito barata. Mas você vai trazer, talvez, o sorriso para uma pessoa e dar um pouquinho de dignidade a ela, para que ela tenha conforto nos seus pés e através do seu gesto extremamente simples, você alegrar o dia ou o momento de uma outra pessoa. Você é convidado a fazer isso com a gente. E para os alunos, vocês vão receber maiores informações, mas a gente gostaria que todos no colégio se envolvessem. E se você quiser, durante esses dias que a campanha durar, vai até quinta-feira somente a doação dos chinelos. Circule de chinelo pelo campus. Eu sei que isso talvez vai render uma foto para suas redes sociais. Isso, como eu disse para você, vai ser uma escolha. Você vai fazer isso por um momento alegre, talvez até de diversão e de envolvimento numa campanha da escola. Mas eu volto a dizer para você, para muitas pessoas, isso não é uma escolha, é uma opção. Muito obrigada pela atenção de vocês. Contamos com seu apoio no desafio Diamante dessa semana. Essa próxima canção que a gente vai cantar, eu não combinei isso aqui não, mas eu vou fazer assim, ó. Eu quero convidar para vir cantar aqui. Vou convidar a Laura. A Laura olhou para mim e tipo, eu não acredito que vai me chamar. Sim. Vou chamar também quem? Vou chamar o
só me lembro o apelido dele, mas não vou falar. É o Guilherme. O Guilherme quer entrar pra minha família. Entra, venha, Guilherme. Ele namora minha prima hoje. Tem uma canção que a gente canta ali no escolar bastante, que se chama Puro e Simples. O outro microfone. E a gente vai cantar hoje, ele é bem fácil. Alguns compositores têm ideias geniais na hora de fazer canções, né? Esse é um deles. O camarada se imaginou assim: eu e Jesus Cristo brincando de esconde-esconde. Como é que seria um negócio desse, né? Enfim. E aí a música ela vai contar mais ou menos essa história, né? Enfim, você vai entender conforme eu for cantando. E se você não conhece a música, né? Você aprende. E aí o legal da música é no meio dela a gente falar agora o lado de cá, depois o lado de lá. E assim a gente vai fazer aí um bom momento de louvor todo mundo junto, com Puro e Simples. Tem introdução, gente, aí vai direto. 1, 2, 3, foi. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. E esse aqui é o meu pai. E essa aqui é a mamãe, o meu irmão. E esse aqui é você. E esse aqui é você. Esse aqui é você. Sabe Deus, a minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me der medo, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você. Agora, hein, ó. E quando eu chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando eu chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando. A parte mais difícil da música é agora, hein, ó. É só contar, ó. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lá vou eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lá vou eu. E repete o lá de novo. E quando eu chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando eu chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, Ó, esperando agora a gente vai dividir. você me achar. Começar com os homens, só os homens, foi. 1, 2, 3, 4, 5, Eita, fraquinho. 7, 8, 9, 10. As meninas vão dar um banho, hein? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 39, foi. Lá vou eu, lá. Meninas, 1, 2. Eu falei? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Só o lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. O lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Todo mundo junto, lá vou eu. 29, Foi.
que você vai me encontrar. Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando eu chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. Do seu lado, fala que você quer ir para o céu com essa pessoa, brincar lá de esconde-esconde com Jesus e vai ser muito bom. Deus abençoe você. Boa noite. Boa noite, Michel. Boa noite, pastorzão, tudo bem? Vesti aqui a arma da minha mãe. Essa aí faz até curva, hein? Calcei aqui, ó. Mas a gente quer dizer também que a gente está bem feliz. E eu queria até lembrar, mas vamos para esse lado aqui, ó, por enquanto. A história, o meu sogro, talvez ele pode estar assistindo, ou vai assistir esse vídeo depois. Ele tinha uns 8 anos de idade, ele morava lá em Minas, na região mais fria de Minas, e ele não tinha um chinelo. Eu estou calçando um chinelo. Ele não tinha um chinelo e ele ia, muitas vezes, a pé, quer dizer, sempre ia a pé, descalço, pisando na grama congelada, porque era a opção dele, a única opção dele chegar na escola. E depois de alguns anos, ele conseguiu um chinelo, e ele ia de chinelo para a escola com todo frio. De alguma forma, é a história que a gente já ouviu com os nossos avós também, de alguém que já sonhou em ter um chinelinho novo e não tinha ainda, né? Então, para a gente é mais fácil, a gente deixa o nosso chinelo também, para incentivar a galera. E a gente queria falar sobre alguém que deixou o seu calçado de honra e de glória, sua coroa, e veio a esse mundo, né? Andar, sujar os seus Senta aí, pés. para você ficar mais confortável. Sujar os seus pés com a poeira aqui da humanidade. Mas a gente não vai contar isso sozinho, né? A gente falar sozinho não tem graça, então a gente quer receber os nossos amigos aqui do escolar que vão ajudar a gente. Cadê? Patrick, Fernando, Maeli, Laura, Poliana. Por favor, venham para cá para vocês nos ajudarem aqui. Isso, aí estão eles aí. Cadê o nosso estalinho de dedo, né? Para eles, para recebê-los. Então a gente vai falar sobre Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11. A gente vai bater um papo aqui. Você pode abrir e acionar a sua Bíblia também nessa passagem, onde a gente vai aprender um pouquinho daquilo que Paulo aborda sobre o que Jesus fez por nós. Alguns dizem até que poderia ser um hino cristão, né, do primeiro século também. Talvez um dos primeiros hinos cristãos que a gente tem na Bíblia, né? Enquanto a galera vai se ajeitando, pega a sua Bíblia aí em Filipenses, no capítulo 2. Você que encontrou sua Bíblia, chegou a hora de abri-la. Filipenses, no capítulo 2. E a gente lê alguns versinhos nessa noite para que a gente reflita acerca desse serviço de humildade que Jesus Cristo fez por cada um de nós. A galerinha que está aqui na frente já leu esse texto também, já está afiada com esse texto. E a gente quer compartilhar com a galera da igreja para que todo mundo esteja sintonizado. É aqui que se baseia a nossa reflexão dessa noite, que a gente vai fazer aqui entre todos os amigos que estão juntos. E o texto diz assim, Filipenses 2, a partir do verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser um servo, e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse é o testemunho da decisão de Jesus Cristo, galera. Foi assim que Jesus Cristo decidiu nos salvar, nos servir. A grande pergunta dessa noite é:
o que esse exemplo de Jesus Cristo, tão diferente de nós e demonstrado aqui como Deus, como é que esse exemplo pode inspirar a gente, a nossa vida, a maneira como a gente se relaciona com os outros? O que essa história de Jesus Cristo tem a ver com você, que está aqui sentado nessa noite? Quem se arrisca aí a dar o primeiro palpite? O que essa história tem a ver com a gente? Bom, vou começar então. Eu acredito que todo mundo aqui tem alguém que você leva muito como exemplo. Tem alguém que você olha e fala assim, caramba, eu gosto muito dessa pessoa, admiro muito ela. E em alguns momentos de aperto, talvez, de alguns momentos ruins, você olha para ela e fala assim, nossa, o que essa pessoa faria? Tipo, se ela estivesse nessa situação, o que ela faria? Será que ela faria isso? Será que ela faria aquilo? Só que muitas vezes a gente esquece que tem alguém que nos dá um exemplo muito melhor todos os dias. E uma ótima reflexão é a gente levar tipo, o exemplo de Jesus e Satanás. Que quando Jesus veio à Terra, ele estava num degrau lá em cima, ele era uma pessoa, tipo, divindade, ele, tipo assim, não tem nem como explicar, não tem nem o que dizer sobre o que Jesus era. Ele estava lá em cima e ele foi descendo aos poucos ele chegou no primeiro nível e falou assim, não, agora eu vou ser um humano. E depois ele chegou assim, tá, agora eu vou cuidar de todo mundo que está aqui. Tanto que teve até uma história que está na Bíblia, de quando ele lavou os pés de todos os discípulos dele, tipo, foi uma bafafá entre a galera, mas ele foi lá e se submeteu de uma forma boa para lavar o pé de todo mundo, para demonstrar um tanto de humildade. E ele foi descendo esse nível, até que o nível de que ele se sacrificou por todos nós. E ele olhava para o céu e falava assim, não, que seja feita a tua vontade. Enquanto isso, existia outra pessoa ruim, que também estava assombrando pela terra, que falava assim, não, eu quero que seja feita a minha vontade. Que, no caso, Satanás, ele era uma pessoa, né, um tantinho orgulhosa, e a gente sabe para onde que o orgulho levou ele. Então, eu acho que a forma que a gente deveria usar isso na nossa vida é parar para pensar e falar assim, tá, qual é o exemplo que Deus está dando para mim? O que eu faria se eu fosse Jesus? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora? Uau, hein? Uau, se Deus exprime bem nesse comentário. Uau. Se o próprio Criador se fez homem, que já é humilhante, eu gosto muito de ter uma passagem que a Noete comenta, que ela diz assim, que se Jesus se tornasse ser humano, quando Adão ainda estava na sua natureza perfeita, já seria quase uma eterna humilhação. E ele veio depois de, pelo menos, aí 4.000 anos de pecado. E no lava-pés, ele lavou os pés dos discípulos. Você imagina o próprio Criador lavando os pés de suas criaturas, o que era algo extremamente humilhante, né? Era só a pessoa mais baixa, mais servil fazia isso. Patrick, você participou essa semana do lava-pés lá também? Sim. Quem foi a pessoa que você lavou os pés e que lavaram os seus? O Guida. O Gui? Aí você pode olhar no olho dele e falar assim, cara, me respeita que eu já lavei os seus pés, né? Você já tinha feito alguma parada assim antes? Sim, na igreja, quando era pequeno, eu já fiz já. Como é que você sentiu essa semana lavando os pés aí do seu amigo? A água estava fria. Só fria? Tu foi de boa lavar os pezinhos limpos dele? Não, mas foi uma experiência boa. Faz tempo que eu não faço um lava-pés. A galera lá do residencial é testemunha que faz tempo que você não lava os pés. Todo mundo tá ligado nisso aí. Mas foi uma experiência boa, eu gostei bastante. Que legal. Mas, a gente não vai ficar só falando aqui sozinho. E a gente quer agora que seja a sua vez. Por isso, o nosso cameraman vai estar passando com a câmera, fazendo o sorteio para ver qual a pessoa que vai poder participar aqui com a gente, tá bom? Banda, pode começar a música aí e vamos começar o sorteio, então. Fernando e Ana Luísa, né? Vamos lá. Quem será que vai participar aqui com a gente? A pessoa que aparecer no telão ali. Vamos ver, tá chegando.
salva de palmas, foi selecionada. Vamos ver. Lari, olha, o Michel vai falar sobre uma escultura, tá bom? Eu vou ficar do ladinho dela ali, você conta pra gente um pouco dessa Olha que escultura legal aí. essa. Você vai mostrar a próxima depois também? Ou só... Sim, mas Tá. vamos primeiro só nessa. Alguém aí já viu essa escultura? Levanta a mão aí. Alguns já viram essa escultura. Essa escultura está localizada na bela cidade do Rio de Janeiro. E essa escultura, ela demonstra uma realidade presente em grandes centros, como no Rio de Janeiro. É uma cena que não choca ninguém quando é alguém de verdade deitado nesse banco. É uma cena comum aqui em Maringá, ainda mais um grande centro como o Rio. A grande questão é que quando você se aproxima dessa escultura, tem um detalhe dela, né, Matheus? Chama muita atenção. Quer mostrar para a galera aí? Bora lá. Esse detalhe? Isso, esse é o detalhe. Quando as pessoas se aproximam dessa escultura, elas percebem essa marca, né? Ou seja, todas as vezes que as pessoas olham essa escultura, elas se lembram que quando a gente estende a mão para alguém que está caído, é como se a gente ajudasse a quem? Ao próprio Cristo, né? Foi isso que ele disse. E agora a gente quer saber as impressões daí da galera, Mateusão. Por favor, microfone na mão aí. Olhando essa escultura que a gente tem ali. Qual que é o nome mesmo, Michel, dessa escultura? Ótima pergunta nesse momento. Você tinha me falado. Encontrarão, eu tinha. Não me lembro Esqueceu. mesmo. É o... Enfim, pesquisem. Oi? Jesus sem teto? É isso aí. É verdade. O Ícaro usou num trabalho dele esse semestre. Eu acredito no Ícaro. Estralinhos pro... Boa, Ícaro. Qual que é a tua impressão vendo? Porque muitas vezes quem está no banco, né, ali marginalizado, a gente vê como mais uma pessoa, né? Mas ali ele tentou representar essa pessoa como o próprio Jesus. Qual que é a tua impressão dessa obra de arte exposta ali? Tá pensando? Qual que é a tua impressão vendo aquela obra de arte lá? Que na verdade é mais que uma obra de arte, né? Uma forma de manifestar, né? Uma mensagem. Você que está rindo aí, você pode ser o próximo sorteado, viu? Tem alguma impressão? Compartilha com a gente, então. Alguém quer falar a sua percepção dessa obra aí? Eu esqueci de... Na minha bolsa tem um bombonzinho para entregar para quem participar também. Isso. Agora sim, né? Agora vai. Quem quer participar? Quem pode... Estende o microfone aí, pastor João. Quem tá Iago? Aí, ó. Iago, compartilha aí com a gente. Você que chegou da comportagem hoje. Não, eu acho muito legal realmente, porque quando a gente vê as pessoas ali naquela situação, a gente não pensa que aquela pessoa tem uma vida, que aquela pessoa tem família, que ela pode ter filhos, tudo que ela passou, né? E quando a gente para analisar tudo que realmente Cristo sofreu por nós, a tamanha humilhação, e quando ele fala que quando fizestes a cada um desses pequeninos, vocês fazem a mim, né? Inclusive aos que estão presos, né? Ele se coloca no lugar dos que estão presos, a gente começa a refletir do que de fato é o Evangelho, né? E que é realmente cuidado com os pequeninos. Que legal, muito bom aí. E vamos voltar então para a nossa conversa aí da frente. O texto nos dizia aqui no seu início que a nossa atitude, o que define a nossa fé e a nossa prática, é que a nossa atitude deve ser baseada em uma pessoa e naquilo que ele fez, na atitude dele. E o verso 7, você que ainda continua com a sua Bíblia, diz que a atitude dele, do Cristo, a quem nós devemos copiar, é alguém que esvaziou-se a si mesmo e decidiu vir aqui como um servo. E sendo um servo, ele tornou então semelhante aos homens. O que a gente pode sacar, Ana Luísa, dessa parte do texto? Quando Jesus ele nasceu lá em Belém, ele entrou permanentemente, ele entrou em união com a gente aqui na Terra, como um ser humano normal. E a partir daí, ele deixou de lado, ele abdicou a sua parte divina, para nos mostrar que não importa pelo que a gente passa aqui na Terra, se a gente estiver em perfeita, constante oração com o Pai, a gente consegue passar por tudo como ele passou. Porque como ele deixou a sua parte divina, ele também estava em constante oração. E Jesus, ele não fingiu ser um servo, sabe?
E ele não fez aqueles testes, igual, tipo, você faz papel para filme, essas coisas. Ele não fez esse teste para ele ser um servo. Ele simplesmente era um servo. A gente, muitas vezes, quando a gente nos pedem para fazer alguma coisa, a gente geralmente sempre espera algo em troca. Bom, teve uma coisa que aconteceu ali no escolar, que chamaram a gente para entregar chocolate quente e pão de queijo para as crianças. Aí eu pensei assim, beleza, vai que eu ganho pão de queijo. A gente já vem sempre esperando algo em troca, e Jesus não. Ele fazia isso simplesmente porque ele gostava, ele se sentia bem ao fazer isso, sabe? Ele veio para servir. Só complementando o que ela estava dizendo aqui, o ser humano, ele, por natureza, ele se preocupa mais com ele mesmo do que com os outros. Assim. Muitos dizem, ajude ao próximo, assim, se preocupa mais com isso, só que, na verdade, fazer isso é o que é o difícil, né? Mas, diferentemente de Jesus, que ele colocava as pessoas em primeiro lugar, diferente da gente, que a gente coloca a gente em primeiro lugar. Tanto que tem uma passagem aqui que diz exatamente isso daqui, ó, que fica em Mateus 20, 28. Diz o seguinte: o exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Até quando, acho que a Poliana disse, quando os discípulos estavam brigando, discutindo entre eles, que eles mesmos, os discípulos de Jesus, não queriam se ajudar. Aí Jesus, ele se levantou, pôs a toalhinha no colo, né? Se ajoelhou na frente dos 12 discípulos dele e lavou os pés de cada um. Assim como a gente do escolar que teve experiência um pouco de experiência que Jesus teve de se pôr no lugar do outro. Tanto que quando as pessoas estão lavando nossos pés, a gente quer que acabe logo, assim, a gente pensa, a gente não merece isso, as pessoas lavar os nossos pés, os discípulos pensavam, a gente que deveria estar lavando os pés de Jesus, e não Jesus lavando nossos pés. É isso. Ô Michel, e a parte mais bonita de tudo isso é que Jesus, ele se pôs na posição mais humilde daquela época, porque naquela época, quem lavava os pés geralmente era o servo mais humilde que tinha ali, né? E Jesus, ele fez isso. Eu acho que não tem nada mais fora de moda do que esse texto na visão do mundo hoje, né? Você anular suas vontades, esvaziar suas preferências e agir como um servo de alguém. Na verdade, a justificativa para que a gente, isso é de acordo com o mundo, galera, a justificativa para que a gente estude, para que a gente trabalhe, para que a gente possa crescer nessa escala social, é ter a capacidade de ser servido pelos outros. E aí vem o texto da Bíblia e quebra a gente, dizendo assim, o exemplo de Cristo, a quem vocês devem copiar a conduta, é de alguém que se esvazia e que serve e não espera ser servido, né? Mas a galera lá de baixo tem mais o que dizer pra gente, né, pastor? Vamos voltar então aí para baixo. Eu vou lá agora com eles para você então. economizar as pernas. Vamos fazer mais um sorteio aí, então, Lincoln. Vamos ver quem vai da vez. A gente vai ter uma percepção, vão ser 4 fotos. E a pessoa escolhida vai dizer... Salva de palmas para o nosso escolhido. Olha que sorriso lindo. É simples, sua vez agora. Nós vamos mostrar 4 fotos. Dessas 4 fotos, você vai ter que dizer qual você acha que representa mais a humildade e por quê. Beleza? Então, olhando ali para o telão, nós temos as 2 primeiras. A primeira ali é um missionário que ficou alguns meses lá na África e ele está dividindo uma melancia com uma criança. Então, ele sentou ali no chão mesmo, comendo, dividindo a sua melancia. A segunda aconteceu no Rio de Janeiro, onde um turista passou e ele viu uma mulher, tá, do lado ali na frente dele, moradora de rua, usava droga, viu que ela não tinha um calçado ali e entregou o dele para ela. O próximo é um ex-presidente dos Estados Unidos, o Obama, passando pelo corredor e cumprimentando um zelador.
E a última é um catador. Ele está ali recolhendo, né, trocando as latinhas, né, por dinheiro. Também morador de rua. E rasgou o saco e uma criança ali, talvez o quê? 3 anos? Mais ou menos. Começou a baixar e recolher isso para entregar. Dos 4, qual você acha que representa mais a humildade e por quê? Acho que é a segunda. Porque o cara estava tirando do dele, do que ele estava usando ali para dar para o morador de rua, né? Show, estralinhos aí. E você, converse com quem está do seu lado. Qual dos 4 que você escolheria? Aí, que representaria melhor para você a humildade? Primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? Show de bola, resposta do Lô, chama a atenção mesmo a pessoa dedicar, assim, não vou te ajudar depois, não vai ser amanhã, é agora. O que eu tenho aqui eu já vou te dar, tá aqui as minhas sandálias, né? Para você que está com a Bíblia, o verso 8 continua, e o verso 8 diz assim, sobre Jesus, que sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e essa morte de cruz. Será que essa obediência, Maeli, que leva alguém para chegar até a morte, tem alguma coisa a ver com amor? Com certeza. Falando do como Jesus, em forma de homem, a gente às vezes esquece que Deus, ele foi 100% homem e 100% Deus, em forma plena. Então, às vezes a gente acha que, não, porque ele foi Deus, então ele foi capaz de fazer isso. Não, ele estava em 100% homem. E quando ele fala humilhou-se a si mesmo, a gente percebe na Bíblia, a vida de Jesus, ele viveu uma vida de extrema humildade. Então, se a gente for comparar as vezes que ele foi adorado com as vezes que ele se fez de servo, é discrepante a diferença. Ele foi muito mais servo do que adorado, como ele realmente deveria ter sido. E às vezes ele só era adorado depois de um ato de serviço, né? Ele fazia algo por alguém. Exatamente. E as pessoas o adoravam, né? E na caminhada dele, nascendo numa manjedoura, um lugar onde os animais comiam, né? E morreu uma morte de cruz, como diz o versículo aqui. É a pior morte que poderia ter sido, a mais vergonhosa, a mais humilhante. E esse é um exemplo perfeito da validação do amor através do sacrifício. Não existe amor verdadeiro e duradouro que não seja validado com sacrifício. Então, o sacrifício é a comprovação de que aquele amor é verdadeiro e duradouro. Tem uma citação de Chesterton que ele fala assim, se o amor não puder amar o que não pode ser amado, ele deixa de ser uma virtude. Assim como se a fé não puder acreditar naquilo que é inacreditável, ela deixa de ser uma virtude. Então, Deus ele deixou muito plenamente um exemplo perfeito do que é o real amor, servindo as pessoas de forma muito humilde e verdadeira, deixando aquilo para ele, dele e servindo. Bom demais, né? Bom demais. Mas a galera tem mais coisa a dizer ainda. Mais uma, a última então. Vai. Vamos lá, a última. Vamos fazer o sorteio então, última da noite, última participação. Desse lado agora? Vamos lá então. Quem é que vai agora da vez? Tá chegando. Salve de palmas! Vamos lá, a gente tem um texto agora, a gente tem um texto que a gente vai projetar. Michel, lê pra gente, por favor, esse texto. Pode passar pra gente. Não tá longe aí? Chegou. O texto diz assim, vem do Mensagens Escolhidas, da Ellen White, o texto diz: temos de abrir o nosso entendimento a fim de compreender que Cristo pôs de lado suas vestes reais, sua real coroa, seu alto comando e revestiu de humanidade a sua divindade, a fim de que pudesse ir ao encontro do homem onde este se achava e trazer à família humana o poder moral necessário para tornarem-se filhos e filhas de Deus. Para salvar o homem, Cristo tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. A gente queria que você pudesse compartilhar a tua impressão desse parágrafo.
Pode retornar. Isso. Que lição que você leva? Tem a ver com o que a gente está conversando também, o texto ali de Filipenses. Qual que é a tua impressão? O que mais chama a sua atenção? E você que está ouvindo aí também, pense, né? Qual que é a sua impressão? O que você leva desse texto para a sua vida? Eu acho que fala bem com o texto de Filipenses, né, que a gente estava lendo e que estava sendo comentado também. Mas eu achei bem interessante aquela parte que diz e trazer à família humana o poder moral necessário para tornarem-se filhos e filhas de Deus. Tem uma frase, acho que foi o pastor Adailson que falou, que quando a gente entrega o nosso caminho a Deus, Ele nos dá todo o poder que a gente precisa para conseguir seguir nesse caminho. Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Jesus veio para nos deixar o exemplo e mostrar que a gente consegue, com o poder de Deus, a gente consegue vencer as provações e conseguir a salvação. Amém. Amém. Palmas Muito aí. bom, muito bom. Obrigado, viu, pela participação. Na parte final do nosso texto, a partir do verso 9, você lê comigo assim: por isso Deus o exaltou, depois de tudo aquilo que Cristo fez. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Essa atitude, Laura, que acontece com Jesus e que Deus decide fazer com Jesus é muito curiosa, porque ela vem depois da decisão de serviço. Primeiro Jesus Cristo serve e depois Deus o coloca nessa posição. O que isso diz para a gente também? Isso diz para a gente porque, assim, é interessante dessa passagem porque ela trabalha muito com essa noção de os humilhados serão exaltados. Porque, por exemplo, Jesus, ele já era Deus, ele já estava no nível mais alto que alguém poderia estar, porque ele era Deus. E ele decidiu abdicar de tudo isso para vir aqui na Terra, para sofrer junto com a gente, para depois, tipo assim, correndo o risco de não conseguir, porque quando ele se tornou humano, por mais que ele fosse Deus, ele ainda tinha as mesmas dificuldades que a gente, e mesmo assim ele conseguiu vencer. E Deus, vendo isso, ele ainda decidiu exaltar mais ainda Jesus, porque ele se tornou ainda mais do que ele já era, por causa da humanidade dele. E é interessante também porque Paulo escreveu isso num contexto que a igreja de Filipenses, de onde que era a igreja? Esqueci. Filipos, isso. Eles estavam brigando muito porque eles competiam entre si para ver quem era o melhor. Porque o meu jeito de servir é melhor que o seu, e é isso aí. Eles ficavam brigando por isso, e Paulo veio e disse para eles: gente, o que importa é que vocês têm que adorar a Deus, o que vocês têm que focar na salvação. Vocês têm que primeiro se humilhar, para depois, se você quiser ser o melhor, Deus vai te ajudar nisso. E é isso aí. Essa escolha de Deus, Jesus Cristo decide se tornar vulnerável. Essa é a parte mais bonita, né? É o amor que Ele tinha por nós que faz com que Ele escolhesse sair desse posto dele de adorado e experimentar a opção de talvez errar, por amor a nós, né? E para dar exemplo a gente também, que senão a gente não teria nenhum exemplo. Exatamente. Tão perfeito. Exatamente. E ele convida, né? Tende em vós, verso 5, né? Eu volto para o primeiro verso. Tende em vós o sentimento que houve também em Cristo. Então, se o próprio Jesus, que a gente diz que é seguidor dele, que era Deus, ele se humilhou até a morte de cruz, se tornou ser humano, viveu como um homem, né? Entre nós. Deus andando, tropeçando, não porque ele pecou, mas tropeçando, quero dizer que ele andou realmente aqui, né? Nesse mundo. Se Cristo fez isso, por que eu não vou fazer, né? Eu acho que quanto mais próximos de Cristo, mais a gente vai refletir essa humildade, essa irmandade e essa união que tanto Ele deixou na Bíblia, pregou e que a gente deve viver. Eu acredito que se Deus tivesse apenas vindo como Deus e se demonstrado para os homens, esse seria um grande feito digno de estar registrado aqui na palavra de Deus. O fato dele ter escolhido vir com o nosso rosto humano é algo maior ainda. Mas Deus ainda poderia ter aparecido, surgido em algum canto da Palestina aos 30 anos de idade e feito a obra que ele fez de acolher as pessoas, de formar os discípulos. Mas ele decidiu chegar no ventre, ele decidiu nascer, ele decidiu ser amamentado, ele decidiu ser ensinado a andar, ele decidiu ser ensinado a falar,
ele decidiu viver como as pessoas viviam, e esse é o exemplo de Cristo. Eu acho que, de alguma forma, a nossa realidade aqui do colégio, do IAP, também retrata isso. Nós somos pessoas tão diferentes, de lugares diferentes, culturas diferentes, formações diferentes, e como é que a gente consegue todo mundo estar entoado, todo mundo na mesma nota a fim de fazer a vontade de Deus? E aí que a gente entende que a unidade é mais importante que a uniformidade. Não fazer formas que aquilo que eu gosto seja exatamente aquilo que você gosta, desde que todos nós estejamos com um único exemplo. Paulo falou para os filipenses: seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo. Enquanto a nossa atitude for a mesma atitude de Cristo, a atitude de alguém que decide servir em vez de ser servido, descer os degraus em vez de subir os degraus, dessa forma a gente vai se encontrar na unidade que vem do Espírito Santo. É justamente isso que a gente encontra. A última cena que você vai ver aí na tela, ele diz justamente, se você ler atentamente o texto, ele diz que Jesus ele vai descendo degraus até que ele morre, a morte de cruz, que era a pior morte, a pior humilhação de morte inventada e aperfeiçoada pelos romanos também. Então, se você vê, quais são as palavras, Michel, que vai dizendo que Jesus vai descendo esses degraus? Você pode até riscar aí na sua Bíblia, para você perceber como Jesus ele vai descendo, para que ele possa cada vez se humilhar, o próprio Deus se humilhando para a nossa salvação. A nossa última visita aqui para o texto diz que primeiro ele era Deus, e ele desce um degrau quando ele decide que não é importante ser como Deus, não era algo que ele devia se apegar. E ele desce mais um degrau quando ele se esvazia, ele desce um degrau quando ele vem a ser servo, semelhante aos homens, e ele desce mais um degrau quando ele diz que ele se humilha, e quando ele morre, e o último degrau é quando ele decide morrer por meio da cruz. Ele vai descendo esses degraus até pisar na sarjeta humana, né? Ele desce degraus mais profundos que os nossos, porque a gente não vai experimentar uma morte de cruz exatamente porque ele decidiu experimentar. E é nesse lugar tão baixo dos degraus que Deus o encontra e o exalta, exatamente porque ele fez isso. E aí começa a subida de Cristo, que Deus o coloca à mais alta posição, e lhe dá um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele os joelhos de todas as criaturas se dobrem. E se Jesus desceu tanto, você acha que um dia você já foi longe demais para ele não te alcançar? Ele desceu, ele foi até o fim para te resgatar. E qual que vai ser a minha resposta diante desse amor? Eu vou querer continuar vivendo o orgulho, ou vou viver a humildade e companheirismo na vida um do outro? Qual que é a sua decisão? Vamos orar. Se é a sua decisão, feche os olhos e nos acompanhe em oração. Querido Deus, muito obrigado porque a história de Jesus é única. Não existe nenhuma outra história paralela, não existe nenhum mito inventado pelo ser humano. A história de Cristo, de um Deus que se faz homem, da forma como é apresentado nos evangelhos, não é uma propaganda, não é uma fake news, é algo que realmente aconteceu. Impactou um lugar aparentemente insignificante lá na Palestina, mas que mudou o mundo para sempre. Através de um mundo onde busca tanto poder, riqueza, likes, onde nós queremos ser o centro, onde nós queremos pisar nos outros, onde nós cancelamos as pessoas que estão ao nosso redor, Jesus foi cancelado para morrer em nosso lugar. Ele desceu os degraus para nos resgatar. E aqui há pessoas que o Senhor sabe como está a nossa vida, pessoas que estão se sentindo longe do Senhor, mas essa pessoa possa ter certeza de que não há um caminho tão longe que ela possa ir que o teu amor não possa alcançar. Se nesse momento essa pessoa está abrindo o coração, Senhor, por favor, me salva. Senhor, que nessa noite possa haver salvação nessa vida, nesse coração, e que juntos possamos viver em humildade, entendendo que ninguém é melhor do que ninguém, mas que devemos servir uns aos outros, independente da classe social, do gênero dessa pessoa, da conta bancária, se é conhecido, se é desconhecido, se é aluno do Funda, se é aluno do MED, se é aluno da FAP, se é funcionário, independente de quem seja, Senhor, nós queremos viver uma irmandade de verdade. Temos nossas diferenças, mas acima de tudo o Senhor nos une. E que vamos a ter certeza disso, no santo nome de Jesus. Amém. Dê um abraço mais uma vez quem está do seu lado aí. E um ótimo sábado na presença de Deus.